Alguma vez você já se perguntou o que significa realmente crer? Não falo de uma crença superficial, nem de uma esperança vaga, mas daquela fé que pode transformar situações impossíveis e mudar vidas de maneiras que você nem imaginava. Agora, imagine isto. E se eu lhe dissesse que essa fé já está dentro de você, apenas esperando para ser ativada? Jesus, o maior mestre da história, deixou ensinamentos sobre a fé que não apenas desafiaram aqueles que o ouviram em seu tempo, mas que continuam tendo um impacto eterno até hoje. Neste vídeo, vamos explorar os ensinamentos mais profundos e transformadores de Jesus sobre a fé. Vamos descobrir como essas lições não apenas podem superar barreiras, mas também renovar corações, curar feridas e abrir portas para o impossível. Eu convido você a se unir a esta jornada, a refletir comigo e a se perguntar: que lugar a fé ocupa na sua vida? E se ainda não fez isso, inscreva-se e ative as notificações para receber mais conteúdos que fortaleçam o seu espírito e transformem a sua perspectiva. Vamos descobrir juntos como a fé pode mudar tudo. Número 1. Mateus 17:20. A fé que move montanhas. Deixe-me contar algo incrível que pode mudar a sua forma de ver a vida. Jesus falou sobre a fé como algo tão poderoso que pode mover montanhas. Consegue imaginar? Não se trata de montanhas literais, mas dos obstáculos gigantes que todos enfrentamos na vida. Agora, quero que você se coloque no lugar dos discípulos. Eles estavam admirados, até confusos, porque Jesus havia feito algo aparentemente impossível: repreender uma figueira que não dava fruto. Era um momento cheio de significado. Aquela figueira representava as barreiras que parecem inamovíveis, aqueles problemas que nos fazem sentir pequenos e impotentes. Jesus, com sua calma e sabedoria, deu a eles uma lição que ecoou profundamente em seus corações. Não é o tamanho da sua fé que importa, mas a sua autenticidade. Perceba, quando ele disse: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, estava usando uma das menores sementes como exemplo. Você não precisa de uma fé gigantesca, mas de uma fé real, que confia plenamente em Deus, mesmo que pareça pequena aos olhos dos outros. E aqui está o revolucionário. Jesus não estava apenas dizendo para confiarem mais, mas para entenderem o potencial dessa confiança. Ele mostrou que a fé não é passiva, que não fica parada esperando. É uma força viva, uma ponte entre nossas crenças e o poder de Deus. Isso não significa que tudo será fácil, mas sim que, ao confiar nele, podemos superar qualquer coisa. Agora pense na sua vida. Que montanhas você tem diante de si? Talvez seja um problema na família, uma crise financeira ou uma luta interna com a ansiedade ou o medo. Todos enfrentamos algo que parece grande demais para lidar. Mas aqui está a chave. Você não precisa de uma solução imediata, nem entender como vai superar. Só precisa confiar. Essa fé, mesmo pequena, pode transformar tudo, porque não se trata do que você pode fazer, mas do que Deus pode fazer através de você. Quando falo de confiar, não quero dizer que você deve ignorar seus problemas ou simplesmente esperar um milagre sem agir. Jesus nos ensina que a fé também envolve ação. Ore com confiança. Tome decisões sabendo que Deus está com você. A fé não tira as dificuldades, mas lhe dá força para enfrentá-las a partir da esperança e não do medo. É importante lembrar que até mesmo os discípulos que estavam fisicamente com Jesus lutaram contra dúvidas, e está tudo bem. Duvidar não o torna fraco, o torna humano. O importante é que essas dúvidas não parem o seu caminho em direção a Deus. Cada vez que você escolhe confiar, mesmo que seja só um pouco, a sua fé cresce e se fortalece. Assim como uma semente, ela precisa de cuidado, paciência e tempo para dar fruto.
A fé autêntica não move apenas montanhas externas, mas também internas. Ela transforma o desespero em esperança, a ansiedade em paz. É como uma âncora que o mantém firme quando tudo ao seu redor parece estar afundando. E aqui vai algo prático. Dedique tempo à oração, mesmo que sejam apenas alguns minutos por dia. Medite nas palavras de Jesus e permita que suas promessas encham o seu coração. Busque uma comunidade de fé que o inspire e apoie. Ninguém foi chamado para caminhar sozinho. Portanto, da próxima vez que enfrentar algo que pareça impossível, lembre-se: mesmo a menor fé, se colocada em Deus, tem um poder imenso. E quando você caminha em fé, não apenas supera obstáculos, mas também inspira outros a fazer o mesmo. Isso, meu amigo, é o que realmente significa mover montanhas. Número 2. Marcos 9:23. Tudo é possível para quem crê. Imagine a cena. Um centurião romano, um homem acostumado a dar ordens, poderoso em seu meio, mas completamente impotente diante do sofrimento de alguém que ama. Seu servo está à beira da morte e ele sabe que não há nada que possa fazer por si mesmo. Você já se sentiu assim? Talvez não na mesma situação, mas naquele lugar onde suas forças, sua posição, até mesmo seus recursos não são suficientes. É aí que esse homem faz algo surpreendente. Ele busca Jesus, e não o faz a partir de sua autoridade ou exigindo um milagre, mas com uma humildade que comove. Esse homem reconhece que, embora tenha poder humano, o que realmente precisa está fora de seu alcance. Ele confia plenamente na autoridade de Jesus. Dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Percebe a profundidade dessa fé? Ele nem precisa que Jesus vá até sua casa, porque entende que o poder de Jesus não está limitado pela distância nem pelas circunstâncias. É uma fé que não exige provas tangíveis, mas confia no invisível. Ao ouvir isso, Jesus se admira. E deixe-me dizer, não é fácil surpreender Jesus. Mas aqui está esse homem, um estrangeiro, alguém que não fazia parte do povo de Israel, demonstrando uma fé tão grande que Jesus a usa como exemplo para todos. E naquele momento, o servo é curado, sem cerimônias, sem complicações, apenas com o poder da palavra de Jesus, sustentado pela fé de alguém que decidiu crer. Agora pare por um momento e pense, quão grande é a sua fé? Não falo de uma fé perfeita ou sem dúvidas. O centurião não era perfeito, mas tinha confiança absoluta em Jesus. Muitas vezes, enfrentamos situações que parecem intransponíveis. Talvez seja uma doença, problemas financeiros, relacionamentos quebrados, e em nossa desesperação é fácil duvidar. Mas a história do centurião nos lembra que não é nossa capacidade, nem nosso esforço que move montanhas, mas sim a nossa confiança na autoridade de Jesus. Sabe o que significa crer de verdade? É abrir mão do controle e dizer: Senhor, eu não posso fazer sozinho, mas confio que Tu podes. Esse ato de humildade, essa entrega total, abre as portas para o impossível. A fé não é exigir que Deus faça as coisas do nosso jeito, mas confiar que Ele sabe o que é melhor e que fará no seu tempo perfeito. Mas não é fácil, não é? Confiar plenamente significa aceitar que nem sempre veremos todo o quadro. Às vezes parecerá que nada está acontecendo, e ainda assim, Jesus nos chama a crer. Não porque sejamos fortes, mas porque Ele é. Essa confiança transforma não apenas nossas circunstâncias, mas também o nosso coração. Ela nos dá paz em meio à tempestade, esperança quando tudo parece perdido. O que podemos aprender com o centurião? Primeiro, que a fé genuína sempre vem acompanhada de humildade. Reconhecer nossas limitações não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Segundo, que a fé se manifesta na confiança absoluta na palavra de Jesus. Quando Ele diz algo, Ele cumprirá porque é fiel.
E terceiro, que a fé não tem fronteiras. Não importa quem você seja, de onde venha ou o que tenha feito, a fé está ao alcance de todos os que decidem crer. Por isso, hoje eu o convido a refletir. Qual área da sua vida você precisa colocar nas mãos de Jesus? Você não precisa ter todas as respostas, apenas a disposição de confiar. Ore com fé, busque a sua palavra e cerque-se de uma comunidade que o apoie nessa caminhada. E lembre-se, quando você crê, tudo é possível. Porque não se trata do que você pode fazer, mas do que Deus pode fazer através de você. Número 3. João 20:29. Bem-aventurados os que não viram e creram. Você já se sentiu como Tomé? Aquele momento em que precisa de um sinal, uma prova tangível, algo que possa tocar ou ver para confirmar o que lhe disseram. A história de Tomé é tão humana quanto você e eu. Imagine, um dos discípulos de Jesus, um homem que caminhou ao lado dele, que viu seus milagres e ouviu seus ensinamentos. No entanto, quando lhe disseram que Jesus havia ressuscitado, sua resposta foi: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, não crerei. Não o julgue ainda. Tomé não estava sendo teimoso apenas por duvidar. Ele estava processando a dor, a confusão, a perda. Quantas vezes nós também precisamos dessa confirmação? Talvez você tenha passado por uma situação difícil e pediu a Deus um sinal, algo que lhe garantisse que Ele está ali, que não o abandonou. Essa era a postura de Tomé. Mas o que acontece depois é lindo. Jesus, em seu amor e paciência, aparece diante dele, não com repreensão nem com dureza, mas com um convite. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Perceba a reação de Tomé. Ele não fica examinando as feridas, não pede mais explicações. Simplesmente responde: Senhor meu e Deus meu. Naquele momento, todas as suas dúvidas se desfazem diante da realidade do Jesus ressuscitado. Mas Jesus não para aí. Ele lhe diz algo que continua ecoando até hoje. Bem-aventurados os que não viram e creram. Essa declaração não foi dirigida apenas a Tomé, mas a você, a mim e a todos nós que vivemos nesta era em que não podemos ver Jesus fisicamente, mas podemos crer. E sabe o que é mais incrível nisso? É que Jesus nos chama de bem-aventurados. Ele diz que há uma bênção especial para aqueles que confiam nele sem precisar de provas visíveis. Mas não é uma fé cega. É uma fé baseada na sua palavra, nas suas promessas e no que experimentamos em nosso relacionamento com ele. É como confiar no vento. Você não pode vê-lo, mas pode senti-lo, pode ver como move as folhas, como refresca o seu rosto. A fé é assim. Nem sempre você verá o plano completo, mas verá o impacto de Deus na sua vida. Talvez você esteja se perguntando: como posso ter essa fé? Comece com pequenos passos. Ore, mesmo que não sinta nada no momento. Leia as Escrituras, mesmo quando parecer que as palavras não têm sentido. Deus honra essa busca, essa disposição do seu coração. E pouco a pouco você começará a ver sua fé crescer, verá as dúvidas diminuírem. Porque crer sem ver não significa nunca duvidar. Significa confiar mesmo em meio à incerteza. Veja o que acontece quando vivemos com uma fé que transcende a visão. Nossa perspectiva muda. Deixamos de depender das circunstâncias e passamos a depender de Deus. As tempestades da vida não desaparecem, mas já não nos abalam como antes. Há uma paz e uma segurança que vem do fato de saber que, mesmo sem entender tudo, estamos nas mãos de quem entende. E não caminhe sozinho. A comunidade é essencial. Converse com outros cristãos, compartilhe suas lutas, suas perguntas, seus momentos de vitória. Jesus não chamou os discípulos individualmente, mas como grupo, porque a fé se fortalece quando é compartilhada. Então hoje, se você se sente como Tomé, está tudo bem.
leve suas dúvidas a Jesus. Ele não o rejeita por duvidar. Pelo contrário, ele o convida a se aproximar mais. E quando você fizer isso, descobrirá a bênção de crer sem ver. Permita-me orar com você. Senhor, obrigado porque nos amas mesmo em nossas dúvidas. Ajuda-nos a confiar em Ti, a caminhar por fé e não por vista. Fortalece nossa confiança nas Tuas promessas e faz-nos experimentar a cada dia a bênção de crer em Ti. Amém. Número 4, João 11:40. Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Imagine a dor de Marta e Maria. Seu irmão Lázaro, alguém que elas amavam profundamente, havia morrido. Elas tinham enviado uma mensagem a Jesus, seu amigo próximo, pedindo que viesse antes que fosse tarde demais. Mas Jesus não chegou a tempo. Já aconteceu algo parecido com você? Aquela sensação de que orou, pediu, esperou, e nada aconteceu como queria. A desesperança as envolvia, mas, mesmo assim, elas não se afastaram de Jesus. Quando ele finalmente chegou, Marta saiu ao seu encontro e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. No entanto, repare no que ela acrescenta depois: mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Isso é fé. Uma fé que não se rende, mesmo quando tudo parece perdido. Jesus, em sua infinita paciência, responde com uma declaração que transforma tudo: teu irmão ressuscitará. Marta, embora creia, não compreende totalmente. Ela pensa em uma ressurreição futura, algo que acontecerá no fim dos tempos. Mas Jesus lhe diz algo que muda completamente sua perspectiva. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você pode imaginar o peso dessas palavras? Jesus não estava apenas falando da ressurreição física de Lázaro, mas de algo muito maior. O poder de crer nele para experimentar vida mesmo em meio às circunstâncias mais sombrias. Quando chegam ao túmulo de Lázaro, Jesus faz algo que surpreende a todos. Diz para tirarem a pedra. Marta, ainda dividida entre a lógica e a fé, lembra que já se passaram 4 dias, mas Jesus responde com uma frase poderosa: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? É nesse ponto que a fé se depara com o impossível. Não há evidência visível, apenas a promessa de Jesus. Mas Marta decide confiar. Jesus ora agradecendo ao Pai por ouvi-lo e então chama em voz alta: Lázaro, vem para fora. E Lázaro, o homem que havia estado morto por dias, sai caminhando, ainda envolto em faixas. A glória de Deus se manifesta de forma impressionante, não apenas para Marta e Maria, mas para todos os que estavam ali. Aquele momento não apenas restaurou uma vida, mas fortaleceu a fé de todos os presentes. E o que isso significa para nós hoje? Talvez você não esteja enfrentando a morte física de alguém querido, mas pode haver algo na sua vida que sente que está morto. Talvez um sonho, um relacionamento, sua esperança. Jesus lhe diz o mesmo que disse a Marta: se creres, verás a glória de Deus. A fé não elimina a dor, nem os desafios, mas transforma a maneira como os enfrentamos. Ela nos permite ver além do visível e confiar que Deus está agindo, mesmo quando não entendemos. A fé que vê a glória de Deus não é ignorar a realidade, mas confiar que existe uma realidade maior, o poder de Deus. Essa fé muda nossa perspectiva. Em vez de vermos um túmulo fechado, vemos a possibilidade de ressurreição. Em vez de desesperança, encontramos a promessa de que Deus pode trazer vida onde só há morte. Como podemos cultivar essa fé? Primeiro, através da oração. Fale com Deus mesmo quando não entender o que está acontecendo. Segundo, medite na sua palavra. As Escrituras estão cheias de promessas que nos lembram que Deus é fiel. Terceiro, busque uma comunidade de fé. Não caminhe essa jornada sozinho.
Cerque-se de pessoas que o encorajem e ajudem a lembrar da glória de Deus, mesmo nos momentos escuros. Hoje quero convidar você a refletir: que pedra precisa ser removida? Que área da sua vida precisa ser colocada nas mãos de Jesus? Permita que Ele trabalhe, mesmo quando você não vê como. A glória dele não se manifestou apenas no milagre de Lázaro. Ele também quer manifestá-la na sua vida. Número 5, Mateus 15, 28. Senhor, que se faça em mim segundo a tua palavra. Imagine uma mulher marginalizada, sem poder, sem direitos, enfrentando o maior desespero de sua vida. Sua filha está atormentada por um demônio e não há nada que possa fazer para libertá-la. Ela não tem influência, não tem conexões, mas possui algo muito mais poderoso: uma fé inquebrantável. Ela é a mulher cananeia, alguém que desafiou as barreiras culturais e sociais de seu tempo para se aproximar de Jesus. Repare em sua coragem. Era uma estrangeira, alguém fora da aliança de Deus, segundo os padrões da época. Os discípulos queriam afastá-la, ignorá-la, mas ela não se deixou intimidar. Sabia quem era Jesus, sabia o que ele podia fazer, e o amor por sua filha a levou a persistir. Você já se sentiu assim? Como se as barreiras à sua frente fossem impossíveis de superar, mas algo dentro de você o impulsiona a continuar? Quando a mulher finalmente chega a Jesus, faz um pedido comovente: Senhor, tem misericórdia de mim. Minha filha está gravemente atormentada por um demônio. Mas Jesus, em um momento que nos surpreende, não responde de imediato. Depois, chega a dizer que foi enviado às ovelhas perdidas de Israel. Mesmo assim, a mulher não desiste. Ela se ajoelha diante dele e clama: Senhor, ajuda-me. E é aí que sua fé brilha. Jesus lhe diz: não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Para muitos, essas palavras teriam sido um golpe devastador, um motivo para desistir, mas não para essa mulher. Ela responde com humildade e sabedoria: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Sua resposta é um ato de fé pura. Uma fé que reconhece a grandeza de Jesus e confia que mesmo o menor toque do seu poder é suficiente para transformar a situação. Jesus fica admirado, não apenas por sua insistência, mas pela profundidade da sua fé. Ele diz: mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como queres. E naquele mesmo momento, sua filha é curada. Essa não é apenas a história de um milagre, mas um testemunho do poder de uma fé persistente. Uma fé que não se rende diante dos obstáculos, nem se detém por causa das barreiras. E o que podemos aprender com essa mulher? Primeiro, que a fé não se mede por quem somos ou de onde viemos. Deus não está limitado pelas nossas circunstâncias, nem pelas etiquetas que o mundo nos coloca. Seu amor e seu poder são para todos. Segundo, que a verdadeira fé é persistente, não recua, não desiste, mesmo quando as portas parecem fechadas. Terceiro, que a fé exige humildade. Reconhecer que não podemos sozinhos e que precisamos de Deus é o primeiro passo para experimentar sua glória. Pense na sua vida. Que barreiras você está enfrentando agora? Talvez sinta que não é bom o suficiente ou que seu passado o impede de se aproximar de Deus. Talvez tenha orado e pareça não obter resposta. Deixe-me lhe dizer: Deus vê a sua fé, mesmo quando ela parece pequena ou imperfeita. Ele honra a fé que persiste, que confia no seu caráter e não desiste. A mulher cananeia nos mostra que até as circunstâncias mais desesperadoras podem ser transformadas quando nos aproximamos de Jesus com um coração humilde e uma fé firme. Sua história nos lembra que o amor e a misericórdia de Deus não têm limites. Ele responde aos que creem, aos que confiam e aos que persistem.
Hoje, eu o convido a refletir. Em que área da sua vida você precisa dessa fé persistente? Não importa quantas portas pareçam se fechar, continue buscando, continue confiando, continue orando. Porque quando você crê, quando persiste, Deus age. E a obra dele é sempre perfeita. Número 6. Lucas 7:50. A tua fé te salvou. Vai em paz. Imagine uma mulher cuja vida é marcada pela rejeição e pela vergonha. Alguém conhecida pelo seu pecado, apontada pela sociedade e carregando o peso do seu passado. Mas um dia, essa mulher toma uma decisão radical: aproximar-se de Jesus. Ela não se importa com o que os outros vão pensar, não se importa com os olhares ou murmúrios. Tudo o que sabe é que precisa desesperadamente de algo que só Ele pode oferecer: perdão, restauração e paz. A cena é poderosa. Jesus está na casa de um fariseu, cercado por pessoas que o observam com críticas e curiosidade. Entra essa mulher, provavelmente com o coração acelerado, ciente de que muitos a julgam por estar ali. Sem dizer uma palavra, ela se ajoelha aos pés de Jesus. Suas lágrimas começam a cair, lavando seus pés, e ela os enxuga com seus cabelos. Em seguida, tira um frasco de perfume, algo valioso e precioso, e o derrama sobre ele como um ato de adoração e arrependimento. Você consegue imaginar o silêncio naquela sala? Todos estão surpresos, até desconfortáveis. O fariseu, em seu pensamento, questiona como Jesus pode permitir que uma pecadora o toque, mas Jesus vê o que ninguém mais vê: a sua fé. Ele não olha para o seu passado, mas para o seu coração. Com uma calma profunda, Jesus lhe diz: os teus pecados estão perdoados. E, por fim, pronuncia as palavras que mudam tudo: a tua fé te salvou. Vai em paz. O que acontece naquele momento não é apenas um ato de perdão, é uma transformação completa. Aquela mulher não apenas encontra libertação da culpa, mas recebe uma nova identidade. Em vez de ser definida pelo seu pecado, agora é definida pelo amor e pela graça de Jesus. Ela passa de rejeitada a restaurada, de quebrada a viver em paz. Pensemos por um instante na nossa própria vida. Quantas vezes carregamos a culpa dos nossos erros? Quantas vezes nos sentimos indignos de nos aproximar de Deus, porque o nosso passado parece demasiado escuro? Essa história nos lembra de algo profundamente importante. Não importa o quão longe tenhamos caído, o amor de Deus está sempre disponível para nós. Tudo o que precisamos é de fé. Aquela fé que nos leva a nos ajoelharmos diante dele e dizer: Senhor, eu preciso de ti. O perdão de Deus não apenas limpa os nossos pecados, ele nos restaura por completo, nos dá uma nova identidade, uma nova direção, um novo propósito. Quando Jesus diz: a tua fé te salvou, ele não está falando apenas de um momento. Está dizendo que, a partir dali, aquela mulher pode caminhar numa liberdade que nunca antes conheceu. E essa mesma liberdade está disponível para mim e para você. Não se trata de ser perfeitos ou de ter todas as respostas, mas de confiar que Deus é quem Ele diz ser, um Pai amoroso e misericordioso. A fé dessa mulher também nos ensina algo mais: o poder do arrependimento genuíno. Ela não tentou justificar o seu passado, nem esconder quem era. Em vez disso, levou sua dor e sua condição diretamente a Jesus. E é aí que o milagre acontece. Quando levamos nossas falhas e feridas diante dele com um coração aberto, ele não apenas nos perdoa, mas nos restaura e nos enche com uma paz que o mundo não pode oferecer. Hoje quero que você pense nisso. Que cargas você precisa deixar aos pés de Jesus? Talvez seja um erro do passado que não consegue esquecer, uma ferida emocional que não consegue curar ou até a culpa por algo que acha que nunca poderá superar. Deixe-me lhe dizer algo. Jesus não está esperando que você chegue a Ele com perfeição. Ele está esperando que você chegue a Ele com fé. Permita-me orar com você. Senhor Jesus, obrigado porque em Ti encontramos perdão,
restauração e paz. Ajuda-nos a nos aproximar de Ti com um coração humilde, deixando nossas cargas e confiando no Teu amor incondicional. Renova as nossas vidas e enche-nos com a paz que só Tu podes dar. Amém. Número 7. Marcos 4,40. Por que estais assim com medo? Ainda não tendes fé? Imagine estar em um pequeno barco, no meio de um lago escuro, e de repente uma tempestade feroz surgir do nada. O vento é implacável, as ondas batem com força e a água começa a encher o barco. É possível sentir o medo dos discípulos, sua aflição enquanto tentam mantê-lo à tona. Nesse momento, o caos parece ser tudo o que existe. Mas o mais surpreendente não é a tempestade. É o que Jesus está fazendo. Ele está dormindo. Consegue imaginar? Em meio a todo aquele caos, ele permanece completamente tranquilo. Os discípulos, tomados pelo medo, finalmente o despertam. Mestre, não te importa que pereçamos? Gritam. É uma pergunta carregada de emoção, de medo, frustração e talvez até um pouco de reprovação. Você já passou por isso? No meio de uma crise, sentiu como se Deus estivesse em silêncio, como se não estivesse prestando atenção ao que você enfrenta? Mas veja o que Jesus faz. Ele se levanta, repreende o vento e o mar com uma autoridade que deixa todos admirados. Acalma-te, silencia-te. E de imediato, tudo fica em calma. Então, ele se volta para os discípulos e pergunta: por que estáis assim com medo? Ainda não tendes fé? Essa é uma cena tão poderosa quanto desafiadora. Jesus não está minimizando o medo deles, nem a realidade da tempestade. Ele sabe que o perigo era real. Mas está mostrando algo muito mais profundo, que a fé nele é mais forte do que qualquer tempestade. Não se trata de ignorar os problemas, mas de saber que mesmo no meio do caos, Jesus está presente e tem o controle. Agora pense nas tempestades da sua vida, aquelas situações que parecem fora de controle, em que tudo parece escuro e esmagador. Talvez seja um problema de saúde, uma crise financeira, um relacionamento rompido. Nesses momentos, é fácil sentir-se como os discípulos e perguntar: Deus, não te importa o que estou passando? Mas a história da tempestade no barco nos lembra que Jesus nunca está ausente. Mesmo quando parece estar dormindo, ele sempre está ali, pronto para trazer calma e paz. A pergunta de Jesus: ainda não tendes fé? Não é uma repreensão dura, mas um convite à reflexão. Ele nos chama a confiar, mesmo quando as circunstâncias gritam que tudo está perdido. Ter fé em meio à tempestade é lembrar quem está no nosso barco. Não se trata da força da nossa fé, mas do poder daquele em quem confiamos. Quando enfrentamos tempestades, é fácil focar apenas nas ondas e no vento. Mas Jesus nos convida a olhar além, a fixar os olhos nele. Sua calma em meio ao caos nos ensina que podemos ter paz. Não porque a tempestade desapareça de imediato, mas porque sabemos que Ele está conosco. E essa presença muda tudo. Como viver com essa fé no dia a dia? Primeiro, através da oração. Falar com Deus em meio às nossas tempestades nos lembra que não estamos sozinhos. Segundo, meditando na Sua palavra. Histórias como esta revelam seu caráter, seu poder e sua fidelidade. Terceiro, apoiando-nos na nossa comunidade de fé. Às vezes precisamos de outros para nos lembrar que Deus está no controle, especialmente quando nossas forças parecem se esgotar. As tempestades da vida nem sempre se acalmarão de imediato, mas a paz que Jesus nos dá não depende das circunstâncias externas. É uma paz que vem de confiar que Ele tem o controle e que nada está fora do seu alcance. Portanto, da próxima vez que você se encontrar no meio de uma tempestade, lembre-se, Jesus está no seu barco. Ele não apenas tem poder para acalmar as ondas, mas também para acalmar o seu coração. Número 8. Mateus 14:30. Homem de pouca fé.
Por que duvidaste? Imagine estar em um barco no meio da noite. O vento sopra com força, as ondas batem, e tudo o que você sente é a incerteza de não saber se vai chegar ao outro lado. Agora, imagine ver uma figura caminhando sobre a água em sua direção, não remando, não flutuando, mas literalmente caminhando sobre as águas. Assim estavam os discípulos, cheios de espanto e medo, tentando entender o que estava acontecendo. Então, a voz de Jesus rompe o caos. Ânimo, sou eu, não tenham medo. Pedro, sempre ousado, faz algo surpreendente, diz a Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus simplesmente responde: vem, e Pedro vai. Sai do barco e começa a caminhar sobre as águas em direção a Jesus. Por um momento ele consegue, está fazendo o impossível. Mas então algo muda. Ele olha ao redor, sente a força do vento, vê as ondas, e o medo o invade. Ele começa a afundar e grita: Senhor, salva-me. Jesus, com sua graça infinita, estende a mão, o segura e diz: Homem de pouca fé, por que duvidaste? É uma cena tão poderosa quanto real. Pedro teve fé suficiente para sair do barco, mas não para permanecer firme quando o vento soprou. Não acontece o mesmo conosco. Começamos algo cheios de confiança e fé, mas, quando as coisas se complicam, a dúvida se infiltra. Talvez você tenha iniciado um projeto, um relacionamento ou até um caminho espiritual, e as dificuldades fizeram você questionar se conseguiria continuar. Mas aqui está a verdade que essa história nos ensina. Jesus nunca deixa de estender sua mão. A pergunta de Jesus a Pedro não é uma repreensão severa, mas um convite à reflexão. Por que duvidaste? Não porque Pedro não tivesse fé, mas porque deixou que as circunstâncias se tornassem maiores do que sua confiança em Jesus. É um lembrete de que fé não significa não sentir medo, mas escolher confiar em Deus, mesmo em meio ao medo. Fé é manter o olhar fixo em Jesus, não nas ondas. Todos nós enfrentamos momentos de dúvida, isso faz parte de ser humano. Mas ter fé não significa nunca vacilar. Significa que mesmo quando vacilamos, sabemos a quem recorrer. Pedro duvidou sim, mas também fez algo que os outros discípulos não fizeram. Saiu do barco, arriscou-se. E embora tenha afundado, aprendeu uma das lições mais importantes sobre confiar em Jesus. Jesus não espera que nossa fé seja perfeita. Ele sabe que haverá momentos de dúvida, mas também nos mostra que sempre estará lá para nos levantar. Sua graça não depende da força da nossa fé, mas do seu amor por nós. Quando Pedro gritou: Senhor, salva-me, Jesus não hesitou nem por um segundo em estender sua mão. Esse é o coração de Deus. Mesmo em nossa dúvida, Ele nos sustenta. Então, o que fazer quando duvidamos? Primeiro, lembrar quem é Jesus. Ele não apenas acalma as tempestades, mas também caminha sobre elas. Segundo, praticar a oração. Quando Pedro clamou por ajuda, Jesus respondeu. O mesmo acontece conosco. Terceiro, não ter medo de sair do barco. A fé não se fortalece ficando no seguro, mas confiando que Jesus nos sustentará, mesmo se cairmos. Talvez hoje você esteja enfrentando suas próprias ondas. Pode ser uma situação em que sente que está afundando, que a dúvida tomou o controle. Lembre-se, Jesus está aí, com a mão estendida, pronto para levantá-lo. A dúvida não o define. O que você faz com ela, sim. E quando escolhe confiar nele, mesmo no meio das suas dúvidas, encontra uma paz e uma força que vão muito além do que pode imaginar. Número 9. Mateus 8. Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Imagine um centurião romano, um homem acostumado a exercer autoridade, dar ordens e receber obediência imediata. Um homem respeitado, poderoso em sua posição, mas que agora enfrenta uma situação completamente fora de seu controle.
Seu servo, alguém que provavelmente era mais que um simples empregado, está gravemente enfermo, à beira da morte. Não havia nada que seus recursos, seu status ou seu poder pudessem fazer para salvá-lo. Mas este centurião possuía algo muito mais valioso que tudo isso: fé. Apesar de ser estrangeiro e estar fora da aliança de Israel, ele havia ouvido falar de Jesus. Sabia que esse mestre não era como os outros. Reconheceu algo nele, uma autoridade divina que transcendia qualquer limite humano. Assim, em vez de confiar em seu próprio poder ou buscar outras soluções, aproximou-se de Jesus com humildade. E é aqui que a história começa a brilhar. Quando o centurião se encontra com Jesus, não exige nada, não tenta usar sua posição para obter um favor. Pelo contrário, diz: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Palavras simples, mas de um peso impressionante. Ele não precisava que Jesus estivesse fisicamente presente para acreditar que o milagre poderia acontecer. Reconheceu que a autoridade de Jesus ia muito além da distância física. Basta que o Senhor diga, ele estava declarando. Que fé extraordinária! Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado. Sim, Jesus, o Filho de Deus, que conhecia o coração de cada pessoa, se maravilhou com a fé daquele homem. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé, declarou. E naquele mesmo instante, o servo do centurião foi curado. Sem rituais, sem cerimônias, apenas com uma palavra. Agora pare um momento e reflita. Quantas vezes sentimos que precisamos de provas visíveis para confiar em Deus? Quantas vezes pensamos que nossas orações não foram ouvidas porque não vemos resultados imediatos? A história do centurião nos ensina que a fé não é limitada pela distância, pelo tempo ou pelas circunstâncias. Jesus não precisa estar fisicamente presente para agir em nossa vida. Seu poder e sua autoridade não têm barreiras. O centurião também nos dá uma lição de humildade. Apesar de sua posição, ele se aproximou de Jesus com um coração humilde, reconhecendo que não era digno de recebê-lo em sua casa. Isso nos lembra que a verdadeira fé não vem de nossas obras, méritos ou status, mas de confiar completamente na autoridade de Jesus. Pense na sua própria vida. Talvez você esteja enfrentando algo que parece estar fora do seu controle, algo que sente que não pode resolver sozinho. Pode ser uma doença, um problema familiar, uma necessidade financeira ou até uma luta interna. Essa história nos convida a confiar que Jesus tem poder para intervir. Não importa o quão distante possamos nos sentir dele, a fé do centurião nos desafia a crer sem ver, a confiar que a palavra de Jesus é suficiente, que suas promessas são fiéis e que seu amor por nós não tem limites. Não precisamos entender como ele fará, só precisamos confiar que ele fará. Hoje, quero convidar você a refletir. Que área da sua vida precisa ser colocada nas mãos de Jesus com essa mesma fé? Talvez haja algo que esteja tirando sua paz, algo que você sente que não pode controlar. Lembre-se, Jesus só precisa dizer a palavra e tudo pode mudar. Não importa a distância, não importa o quão impossível pareça. Número 10. Mateus 21:22. Tudo o que pedirem, em oração, crendo, receberão. Pense na última vez que você orou. Talvez estivesse pedindo algo que realmente desejava, ou simplesmente apresentando suas preocupações a Deus. Agora deixe-me fazer uma pergunta. Você realmente acreditou que Deus responderia? Em Mateus, Jesus disse algo que pode parecer extraordinário. Tudo o que pedirem em oração, crendo, receberão. Ele não disse talvez, ou se tiverem sorte. Ele disse tudo. Mas aqui está a chave. A fé. A oração e a fé estão profundamente conectadas. Imagine Jesus caminhando com seus discípulos e vendo uma figueira. Ela tinha folhas, parecia saudável, mas não tinha fruto.
Jesus a amaldiçoa, e no dia seguinte ela está completamente seca desde as raízes. Os discípulos ficam admirados. Não é algo que se vê todos os dias. E o que Jesus diz em seguida é ainda mais surpreendente. Afirma que eles não apenas podem fazer o mesmo, mas até mover montanhas, se tiverem fé e não duvidarem. Esse momento não é apenas sobre uma figueira. É uma lição profunda sobre o poder da oração com fé. Quantas vezes oramos, mas no fundo duvidamos se nossa oração será respondida? É como falar com Deus, tendo um pé no sim e outro no talvez não. Jesus nos mostra que a verdadeira oração eficaz requer uma fé genuína, uma confiança plena de que Deus pode fazer o que parece impossível. Fé não é um sentimento vago nem um otimismo vazio. É certeza, é confiança firme no caráter de Deus. E essa fé se reflete nas nossas orações. Quando oramos com fé, não estamos tentando manipular Deus para que faça o que queremos. Estamos alinhando o nosso coração à sua vontade, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. A figueira é um símbolo. Quantas vezes nossas orações são como ela? Têm folhas, parecem vivas por fora, mas não têm fruto, porque não são sustentadas por uma fé genuína. A fé é o que dá poder à oração. Sem ela, são apenas palavras vazias. Mas quando nossas palavras estão cheias de confiança em Deus, podem mover montanhas, literal ou metaforicamente. Isso não significa que Deus sempre responderá exatamente como esperamos. Às vezes, sua resposta não coincide com nossos planos, mas isso não quer dizer que Ele não esteja agindo. A fé nos permite confiar que, mesmo quando não entendemos, Ele está trabalhando para o nosso bem. A oração com fé também transforma nossa perspectiva, muda a forma como vemos as circunstâncias, nos dá segurança de que não estamos sozinhos e de que Deus está no controle, mesmo nos momentos mais difíceis. É uma ligação direta entre o céu e a terra, uma conversa íntima com o Criador do universo. Se você sente que suas orações não têm impacto, pergunte-se: estou orando com fé? Estou acreditando nas promessas de Deus? Porque a fé não é apenas a base da oração, é a força que a move. E aqui está a boa notícia. Você não precisa de uma fé perfeita. Jesus disse que até uma fé tão pequena quanto um grão de mostarda pode mover montanhas. Hoje, quero convidar você a refletir. Como está orando? Sua oração é uma rotina vazia ou um diálogo cheio de fé com Deus? Se sente que sua fé precisa crescer, comece com pequenos passos. Ore com intenção. Declare as promessas de Deus sobre a sua vida. Medite nas Escrituras que falam da sua fidelidade e amor. A oração não é apenas pedir coisas, é um ato de confiança e rendição. É dizer: Senhor, creio que Tu podes fazer. E mesmo que não seja exatamente como eu espero, confio que o farás no Teu tempo e à Tua maneira. Número 11. Lucas 8:48. Tua fé te salvou. Vai em paz. Imagine uma mulher que sofreu durante 12 longos anos. Não apenas fisicamente enfraquecida por uma hemorragia constante, mas também emocionalmente exausta. Segundo as leis de seu tempo, sua condição a tornava cerimonialmente impura, o que significava viver isolada, longe de sua comunidade e provavelmente de sua própria família. Cada dia era um lembrete de sua dor e rejeição, e cada tentativa de encontrar cura terminava em decepção. Mas um dia ela ouve que Jesus está por perto. Nesse momento, algo dentro dela se acende, uma centelha de fé. A multidão cerca Jesus, todos tentando se aproximar, mas essa mulher, com uma determinação nascida da mistura entre desespero e fé, decide que não precisa falar com ele, nem de uma audiência privada ou de um milagre espetacular. Ela só precisa tocar a borda do seu manto. Seu pensamento é simples, mas profundo. Se eu apenas tocar o seu manto, serei curada. E é exatamente o que ela faz. Estende a mão, toca a borda do manto e naquele instante seu corpo é curado.
Pela primeira vez em 12 anos, ela sente que seu sofrimento terminou. Jesus, ao perceber que dele saiu poder, para e faz uma pergunta inesperada: quem me tocou? No meio de uma multidão em que todos o empurravam, Jesus distingue um toque diferente, o toque da fé. A mulher, sabendo que não poderia se esconder, ajoelha-se diante dele e conta o que fez. Então acontece algo maravilhoso. Jesus não a repreende nem a afasta. Ao contrário, olha para ela e diz: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Essas palavras não apenas confirmam sua cura física, mas também a restauram por completo. Ao chamá-la de filha, Jesus a reintegra a uma comunidade que a havia rejeitado. Ela já não é a mulher marginalizada, mas alguém amada e aceita. Sua fé não apenas curou seu corpo, mas também lhe deu uma nova identidade e um novo propósito. Essa história é poderosa porque nos mostra que a fé não precisa ser perfeita ou gigantesca para produzir resultados. O que essa mulher tinha era uma fé genuína, uma fé que agiu em meio ao desespero. E Jesus respondeu não apenas à sua necessidade, mas também à sua coragem. Muitas vezes nos encontramos em situações em que parece não haver saída, em que o peso das lutas é grande demais. Mas essa história nos lembra que um simples ato de fé, mesmo o menor, pode transformar completamente a nossa vida. Talvez você se identifique com essa mulher. Talvez lute há anos com algo, uma doença, um problema familiar, uma ferida emocional ou espiritual. Talvez se sinta rejeitado ou sobrecarregado pela culpa. O mais belo dessa história é que não importa o quão distante você pense estar, Jesus sempre está acessível. Não é preciso um grande gesto, apenas uma fé que diga: Senhor, creio que podes fazer. A fé que cura não se limita ao corpo. Jesus quer trazer cura integral às nossas vidas, curar as feridas do passado, restaurar nossa identidade e nos dar uma paz que o mundo não pode oferecer. Mas para receber isso, precisamos dar aquele passo de fé, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Hoje, quero encorajá-lo a refletir. O que você precisa levar a Jesus? Qual área da sua vida precisa de cura e restauração? Não tenha medo de se aproximar dele como essa mulher. Estenda sua mão em fé, crendo que o seu poder é suficiente. Número 12. Lucas 17:6. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta figueira brava: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá, nada vos será impossível. Imagine a semente de mostarda, uma das menores do mundo. À primeira vista, parece insignificante, algo que poderia se perder facilmente entre os grãos de terra. No entanto, quando plantada, cresce e se torna uma árvore grande o suficiente para que as aves façam ninhos em seus ramos. Agora, pense em como Jesus usa essa pequena semente para ilustrar algo tão poderoso quanto a fé. Ele diz que, se tivermos fé como um grão de mostarda, nada será impossível. Não é incrível? É como se ele estivesse nos dizendo que não importa o quão pequena pareça a nossa fé. O que realmente importa é o que Deus pode fazer com ela. Ao ouvir isso, os discípulos provavelmente ficaram surpresos. Eles estavam acostumados a medir as coisas pelo tamanho ou pelo impacto visível. Mas Jesus estava mudando essa perspectiva. Não se trata de ter uma fé enorme ou perfeita, mas de ter uma fé autêntica, que confia plenamente no poder de Deus. Mesmo a menor fé, quando está firmemente enraizada nele, pode mover montanhas, arrancar árvores e lançá-las ao mar. Essa é uma imagem que nos desafia a repensar como vemos nossas próprias capacidades espirituais. Quantas vezes sentimos que nossa fé não é suficiente? Talvez estejamos enfrentando desafios que parecem grandes demais, problemas que não sabemos como resolver e sentimos que nossa fé é fraca ou insignificante.
Mas Jesus nos lembra que não é o tamanho da fé que importa, e sim em quem ela está colocada. Uma pequena fé em um Deus grande tem um potencial infinito. Essa é a chave, direcionar nossa fé para o lugar certo. Não basta simplesmente acreditar em algo ou manter uma atitude positiva. A fé genuína é ativa, centrada em Deus e em seu poder. É saber que Ele tem o controle, mesmo quando não vemos como as coisas vão se resolver. A metáfora do grão de mostarda também nos ensina outra verdade. A fé tem poder transformador. Uma semente não permanece igual. Ela foi projetada para crescer. O mesmo acontece com nossa fé. Talvez hoje você sinta que sua fé é pequena, mas, à medida que a alimenta com a palavra de Deus, a oração e a comunhão com outros crentes, ela começa a crescer, a se fortalecer e a transformar não apenas a sua vida, mas também a vida das pessoas ao seu redor. Os sicômoros que Jesus menciona representam aqueles desafios profundamente enraizados, problemas que parecem impossíveis de remover, mas a fé não precisa resolver tudo de imediato. Ela só precisa dar o primeiro passo, confiar que Deus tem poder para arrancar essas raízes e colocá-las onde Ele quiser. Pense, qual sicômoro você está enfrentando hoje? Um problema financeiro? Um conflito familiar? Uma luta interna que parece sem solução? Jesus nos convida a pegar essa pequena semente de fé e plantá-la nele, confiando que ele pode fazer o impossível. Você não precisa entender como isso vai acontecer, só precisa crer que ele pode fazer. A fé, como um grão de mostarda, também nos ensina sobre humildade. Reconhecer que não podemos sozinhos e que dependemos de um poder muito maior. É um lembrete de que não somos nós que movemos as montanhas, mas Deus agindo por meio de nós. Hoje, quero encorajá-lo a refletir sobre a sua fé. Talvez ela pareça pequena, mas isso não significa que seja inútil. Uma fé pequena, colocada nas mãos certas, pode produzir grandes resultados. Alimente sua fé com oração, confie nas promessas de Deus e dê passos de ação, mesmo que pareçam pequenos, porque no reino de Deus o pequeno nunca é insignificante. Número 13, Mateus 9, 22. Ela respondeu: Sim, Senhor, ajuda-me. Pense em uma mulher que passou os últimos 12 anos vivendo nas sombras, presa em uma luta constante contra uma enfermidade que não apenas afetava seu corpo, mas também sua alma. Segundo a lei da época, sua hemorragia a tornava impura. Ela não podia participar da vida comunitária, nem se aproximar do templo, nem sequer abraçar seus entes queridos sem o temor de contaminá-los. Cada dia era uma batalha contra a rejeição, a solidão e o desespero. Ela havia gasto tudo o que tinha procurando uma cura, mas, em vez de melhorar, piorava. Um dia, porém, ela ouve falar de Jesus. Imagine sua mente naquele momento. Certamente se perguntou: e se ele for minha última esperança? E se o que dizem sobre ele for verdade? Mas, ao mesmo tempo, deve ter sentido medo. E se me rejeitarem novamente? E se minha fé não for suficiente? Ainda assim, em vez de deixar que a dúvida dominasse, ela deixou que a fé conduzisse. Decidiu que apenas tocar a borda do manto de Jesus seria suficiente para receber a cura que tanto desejava. No meio da multidão, essa mulher se abre caminho. Cada passo que dá é um ato de fé, um desafio às normas que a haviam excluído por tanto tempo. Finalmente, estende a mão e toca o manto de Jesus. No mesmo instante, sente que seu corpo é curado. Pela primeira vez em 12 anos, seu sofrimento físico desaparece. Mas o que acontece depois é ainda mais poderoso. Jesus para e pergunta: Quem me tocou? Os discípulos, confusos, observam que a multidão o comprime por todos os lados. Como ele pode perguntar isso? Mas Jesus sabe que algo diferente aconteceu. Alguém o tocou com fé. A mulher, tremendo, confessa o que fez. Em vez de repreendê-la, Jesus a chama de filha. Uma única palavra que restaura sua dignidade
e devolve seu lugar na comunidade. Em seguida, ele declara: "A tua fé te salvou, vai em paz." Esse encontro nos ensina muito sobre fé e restauração. A cura que Jesus oferece não se limita ao corpo, vai muito além. Ele quer curar as feridas da alma, restaurar o que foi perdido e nos dar uma nova identidade. Essa mulher não apenas recebeu cura física, mas também foi restaurada espiritualmente e socialmente. Sua fé não era perfeita, mas era suficiente, porque estava depositada na pessoa certa, Jesus. Todos nós passamos por momentos em que nos sentimos como essa mulher, carregando feridas que não conseguimos curar sozinhos. Talvez não sejam feridas físicas, mas emocionais ou espirituais. Culpa, vergonha, rejeição ou o peso de erros do passado. Às vezes, pensamos que não somos dignos de nos aproximar de Jesus, que nossas lutas são grandes demais, ou que nossa fé é pequena demais. Mas essa história nos lembra que não se trata da nossa dignidade, e sim da sua graça. Jesus não espera que tenhamos tudo resolvido antes de ir até Ele. O que Ele pede é que confiemos. E aqui está o mais belo. A fé não precisa ser perfeita para ser poderosa, só precisa ser genuína. Não importa o quão pequena pareça, o que importa é que esteja direcionada àquele que tem o poder de transformar nossa vida. Jesus não quer apenas curar o que está quebrado em nós. Ele quer restaurar nossa identidade, nos dar paz e propósito. Hoje eu o convido a refletir. O que você precisa levar a Jesus? Quais áreas da sua vida precisam de cura e restauração? Como aquela mulher, dê esse passo de fé. Aproximar-se dele, mesmo que sua fé pareça frágil, é o suficiente. Porque quando estendemos nossa mão para Jesus, ele sempre responde com amor, restauração e paz. Número 14, Mateus 21:21. Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a este monte: ergue-te e lança-te no mar. Assim será, e nada vos será impossível. Imagine Jesus caminhando com seus discípulos e se aproximando de uma figueira cheia de folhas, que prometia fruto, mas que estava vazia, estéril. Aquela árvore, que aparentemente deveria oferecer sustento, não tinha nada. Jesus, vendo sua esterilidade, a amaldiçoa. No dia seguinte, os discípulos ficam surpresos ao encontrá-la seca desde as raízes. Para eles, não foi apenas um ato impactante, mas uma lição sobre algo muito mais profundo: a fé. Jesus aproveita aquele momento para ensinar que com uma fé autêntica, sem dúvidas, até as montanhas mais altas podem ser movidas. É uma declaração poderosa que certamente ecoou em seus corações. Nada vos será impossível. Agora pare um instante e pense nas montanhas da sua vida. Talvez sejam problemas financeiros, relacionamentos quebrados, uma doença ou até dúvidas internas que impedem você de avançar. Todos nós enfrentamos desafios que parecem impossíveis de superar. Os discípulos também enfrentaram as suas montanhas, e Jesus lhes mostrou que não seria pela força deles que esses obstáculos seriam removidos, mas pela fé no poder de Deus. Mas o que significa realmente ter fé? Jesus não fala de uma fé enorme ou perfeita, mas de uma fé genuína, sincera, que descansa completamente em Deus. Não é a quantidade de fé que importa, mas a qualidade. Onde está a sua confiança? Nas suas próprias habilidades ou no poder de Deus, que vai além de nossas limitações? Quando Jesus disse que até uma montanha poderia ser movida pela fé, ele não estava sugerindo que literalmente moveríamos montanhas físicas. Ele estava ensinando que não existe barreira tão grande que ele não possa superar se confiarmos nele. Aquilo que parece insuperável para nós é nada diante do poder de Deus. Mas como manter essa fé quando as circunstâncias nos esmagam e as dúvidas começam a surgir?
Jesus sabia que a dúvida é parte natural da nossa humanidade. Ele não nos condena por duvidar, mas nos convida a confiar mais profundamente, a depender totalmente dele. Quando enfrentamos a incredulidade, não devemos nos afastar, mas nos aproximar ainda mais de Deus por meio da oração, entregando nossas inseguranças e medos, lembrando-nos de que não estamos sozinhos. Essa lição não é apenas sobre ter fé, mas também sobre agir em fé. Fé verdadeira não é passiva. Ela nos move a dar passos, mesmo quando não vemos o caminho inteiro. Como um agricultor que planta sementes antes de ver a colheita, somos chamados a agir confiando que Deus está trabalhando nos bastidores. No dia a dia, a fé transforma nossa perspectiva, tira-nos do desespero e nos coloca no terreno da esperança. Lembra-nos de que as circunstâncias não definem nossa realidade. Deus define. A oração se torna nossa âncora e a palavra fortalece nossa confiança ao revelar o caráter fiel de Deus. Ao caminhar junto com outros cristãos, encontramos força e encorajamento para manter firme nossa fé, mesmo diante de montanhas que parecem inamovíveis. O que isso significa para você hoje? Que não importa o tamanho do seu problema, Deus é maior. Que sua fé, mesmo se parecer pequena, tem poder para convidar Deus a agir de forma extraordinária na sua vida. E que você é chamado a agir em fé, a dar o passo, mesmo sem ver todo o caminho. Hoje reflita. Quais são as montanhas que você precisa entregar a Deus com uma fé genuína? Lembre-se, a fé não remove a dificuldade, mas dá força para enfrentá-la com confiança, sabendo que Deus está com você. Jesus nos mostrou que a fé não tem barreiras. Não importa o seu passado, suas dúvidas ou os desafios que enfrenta. Até uma fé tão pequena quanto um grão de mostarda pode liberar o poder de Deus na sua vida. Agora deixo-lhe esta pergunta: qual área da sua vida precisa de um ato de fé hoje? Que este seja o momento de dar esse passo, confiando que Jesus está com você e está disposto a fazer o impossível se simplesmente crer.